Então, bom dia a todos, mais uma vez, e também bom dia a quem eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Eh, Hoje vamos dar seguimento à última mensagem que eu dei quando estive aqui a pregar em agosto último. Eh, e essa mensagem, analisámos todo o primeiro capítulo do livro do profeta Jonas e hoje iremos fazer o mesmo para o segundo livro. Se Deus assim o permitir, em pregações futuras e em mensagens futuras, iremos abordar também Jonas 13 e Jonas 4 e no final podemos então ficar com um estudo dos 4 capítulos do livro do profeta Jonas. No final da mensagem de hoje, vamos também analisar todas as lições, ou vamos analisar algumas lições que este texto nos traz, uh, e nesse sentido também qual a forma de como as podemos colocar em prática nas nossas vidas todos os dias. Mas antes de iniciarmos, vamos resumir também o que falámos no primeiro capítulo, que está no livro anterior, portanto no livro 1. Nós tínhamos visto então que Deus ordenou a Jonas para que fosse pregar a sua palavra para Nínive, mas Jonas, em vez de obedecer a Deus, no lugar de ir para Oriente, para Nínive, então conforme Deus lhe tinha pedido para que ele fosse, que ficava mais ou menos a 900 quilómetros da cidade de Jerusalém, ele prefere ir para o lado oposto, ou seja, para o ocidente, para Tarsis. E o Tarsis ficava mais ou menos a 3.800 quilómetros do local. Ele, naquele momento, queria fugir da presença de Deus. E ir para Tarsis foi a forma de como ele encontrou para fugir a essa mesma presença de Deus. Mas tal e qual como vimos, Deus não respeitou a livre vontade de Jonas e decidiu persegui-lo, a ponto de fazer cair sobre o navio onde Jonas estava uma forte tempestade, fazendo com que o barco estivesse a ponto de ser destruído. Entretanto, os marinheiros descobriram que o Jonas era o culpado daquela tribulação, daquela tempestade que estava a ocorrer, e decidiram expulsá-lo para fora do barco. E é neste cenário que nós nos encontramos neste momento. O último versículo do capítulo 1 diz-nos que, a mando de Deus, foi enviado um peixe para engolir Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. Jonas então encontra-se dentro do peixe e ele naquele momento decide orar. E esta é a oração que nos é apresentada no segundo capítulo. Convido-vos então a abrir as vossas Bíblias no segundo capítulo do profeta Jonas, portanto do livro do profeta Jonas, e mesmo depois de acabarmos esta mesma leitura, peço-vos para que possam manter as vossas Bíblias abertas, para que possamos analisar o texto. Eu, para tal, vou usar a versão Almeida 21, mas cada um usará a versão que assim o bem entender. Posteriormente, o texto irá ser então, em partes, projetado também aqui no ecrã, para analisarmos todo o capítulo o segundo capítulo do livro do profeta Jonas. Diz então a palavra do Senhor. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia. Ele me respondeu do ventre do Sheol, gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença, como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até aos fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. Mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia.
e a minha oração chegou até ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Até aqui a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos a mensagem do texto que acabámos de ler, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso bom Deus para que nos guie na exposição deste mesmo texto, para que tudo aquilo que for falado possa ser encarado também como um desafio para cada um de nós e para que possamos colocar em prática todas estas mensagens no nosso dia a dia. Agradecemos-te, meu Deus, por mais um dia que nos apresentas aqui diante de ti. Obrigado por nos teres trazido a este lugar para que todos em comunhão te possamos louvar e adorar a uma única voz. Tu és santo, tu és o único que merece ser louvado e adorado acima de todas as coisas. E por isso te agradecemos. Abre o nosso coração, inspira também a nossa mente, para que possamos analisar e possamos ouvir a tua mensagem, de acordo com aquilo que tu queres para cada um de nós. É isto que oramos e agradecemos, em nome do teu Filho Santo, querido e amado Jesus Cristo. Amém. Neste momento, então, como vimos, Jonas tinha sido engolido pelo peixe. Jonas encontrava-se dentro do ventre do peixe. E esta oração que nós lemos neste segundo capítulo não é uma oração de súplica, não é uma oração de aflição, mas é uma oração de agradecimento. Muitas pessoas poderão pensar que o fato de o peixe ter sido enviado foi um castigo para Jonas. Mas Jonas sabia que isso não era um castigo. O peixe não foi um castigo, mas o peixe foi um livramento. O peixe não foi um castigo, mas foi uma nova oportunidade que foi dada a Jonas. E o peixe não foi um castigo, mas foi a graça e a graça divina de Deus para o salvar naquele mesmo momento. Jonas, quando foi lançado ao mar, ele sabia que a sua morte estava iminente, pelo fato de estar a ocorrer uma grande tempestade. Quais seriam as probabilidades de uma pessoa sobreviver no mar, sozinho, sem qualquer suporte, perante aquela tempestade, quando foi enviado para o mar? As probabilidades certamente ou seriam muito diminutas ou quase inexistentes. E para além disso, Jonas sabia que o fato de ele ter sido empurrado ou entregue ao mar tinha sido de facto pelos marinheiros, mas por trás dessa mesma intenção dos marinheiros estava a soberania de Deus. Então Jonas sabia que tinha sido lançado ao mar por ordem de Deus. E quando ele pede aos marinheiros, no capítulo anterior, no versículo 12, para que o enviem para o mar, era isso mesmo que ele estava a fazer. Ele estava a precipitar a sua morte. Ele sabia que, devido àquilo, tudo que estava a acontecer, era culpa dele. E ele, naquele momento, queria morrer. E ele estava a precipitar a sua própria morte, então pediu aos marinheiros para que o lançassem ao mar. Mas em vez de morrer, Deus enviou um peixe para o salvar. Então Jonas, ao reconhecer essa mesma salvação, ora a Deus como não o tinha feito antes. Se nos recordamos no capítulo 1, ou se já vimos na leitura no capítulo 1, vimos que ele não orou quando foi a Jope. Vimos que ele não orou quando foi para Tarsis. Não orou quando entrou dentro do barco e foi logo para o porão dormir. E nem orou, mesmo quando o capitão pagão lhe veio constrangê-lo, a ponto de pedir-lhe para que ele orasse naquele mesmo momento, tal e qual como os outros marinheiros estavam a fazer, que eram pagãos, cada um estava a orar ao seu Deus. Jonas, em nenhum momento, orou, e isto aconteceu porque Jonas queria fugir da presença de Deus.
Mas neste momento, vemos então no versículo 1 e no versículo 2 que ele não orou a um Deus pagão como estavam a fazer os outros marinheiros. O texto diz-nos que ele orou ao Senhor e chama-lhe Senhor meu Deus. Jonas, naquele momento, reconheceu a providência divina e humilha-se perante Deus e ora ao Senhor seu Deus. E no versículo 2, chega mesmo a dizer que Jonas clamou a Deus na sua angústia. Jonas estava angustiado pelo fim que aí vinha e que ele sabia que aí vinha. Quando foi lançado ao mar, estava angustiado, estava mortificado, estava atormentado por tudo aquilo que lhe iria acontecer quando foi lançado ao mar. E nesse momento, ele decide clamar a Deus. E aqui é uma primeira lição que este texto nos traz. É que por vezes só nos lembramos de orar a Deus em momentos da nossa angústia. Só nos lembramos de orar a Deus em momentos que para nós são de tormento. Enquanto está tudo bem, muitas vezes nem nos lembramos que tudo aquilo que nós temos nos foi dado por Deus. Mas em momentos de angústia, nós clamamos ao nosso Deus. Há muitas pessoas que utilizam uma frase que eu não concordo, que é: se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas isso é errado, porque tudo aquilo que se passou neste capítulo, ou tudo aquilo que este capítulo nos apresenta, só vermos o amor de Deus a chamar Jonas. Mesmo no desespero, Deus continua a amar os seus eleitos. Mesmo na angústia, Deus nunca nos abandona. E mesmo no tormento, Deus abraça-nos no seu santo amor. Nós, pelo contrário, é que nos afastamos dele. E quando estamos bem, nem nos lembramos que ele existe. Seja nos bons ou nos maus momentos, Deus está sempre conosco. Mesmo quando muitas vezes não sentimos que ele está conosco, ele está sempre conosco. E se esses bons momentos aparecem na nossa vida, é porque Deus decidiu abençoar-nos. E se existe algum mau momento ou um momento menos bom, não é porque Deus nos deixa de amar, mas é porque, de certa forma, Ele nos quer também constranger com aquela situação a ponto de o voltarmos para onde nós estávamos, da sua santa presença. Jonas diz no versículo 2 que ele clamou quando estava no ventre do Sheol, no centro do turbilhão, no lugar mais afastado de Deus, perante a perspectiva humana, porque sabemos que Deus é omnipresente e está presente em todo o lado. Mas quando ele gritou, Deus ouviu a sua voz. Não é Deus que se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele. Ele está sempre ao nosso lado, seja nos bons ou nos maus momentos. E muitas vezes, quando pensamos que ele não está ao nosso lado, ele está ali, a amar-nos e a apoiar-nos e a abraçar-nos. No Salmo 50, 15, diz que: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está sempre connosco, seja nos bons ou nos maus momentos. Todo este capítulo parece um salmo, se virmos, porque ele está escrito de uma forma poética. E isso, de certa forma, também era normal naquele momento. Jonas, sendo um crente e temente a Deus, estava habituado a ir ao templo, orar a seu Deus, e naquele momento era, em parte, uma forma de as pessoas orarem a Deus, através de salmos e neste mesmo tom poético. Mais à frente diz-nos então que, no versículo 3, ele volta a reconhecer que foi Deus, pela sua soberania, que o lançou nas profundezas do mar. E a sua angústia naquele momento, conforme nos diz o versículo 4, não era apenas da morte física em si, mas o desespero de não saber se poderia voltar a ver o seu santo templo. Hoje, nós sabemos que através do seu Espírito Santo, Deus está connosco em todo o lado, mas naquela altura, o lugar de as pessoas encontravam para louvar a Deus era no seu santo templo. E Deus sabia, e Jonas sabia, porque ele estava desesperado, a ponto de não saber
se haveria de ver novamente o seu santo templo. E aqui é-nos trazida mais uma nova lição. É verdade que Deus está sempre conosco e nós não precisamos de ir a um edifício de 4 paredes para estarmos junto dele. Mas nós não nos reunimos aqui para estarmos mais próximos de Deus. Em parte é para estarmos mais próximos de Deus, mas não é só por causa disso, porque o Espírito de Deus está junto de nós através do seu Espírito Santo. Nós reunimos aqui neste lugar, um lugar onde nós chamamos igreja, para estarmos perto dos nossos irmãos e amigos, para louvar e engrandecer Deus a uma única só voz. A igreja não são 4 paredes, mas sim um conjunto de todos os cristãos, não apenas na igreja de Chelas, mas na igreja de Cristo, que está espalhado em todo o mundo. Mas ao contrário de Deus, que é omnipresente, nós necessitamos estar a congregar uns com os outros. Nós necessitamos, para sentirmos, de certa forma, a presença de Deus, não de forma individual, mas de uma forma coletiva. E a forma de nos chegarmos a Deus é através não da intimidade pessoal de cada um de nós, mas na igreja. É aqui que os dons de Deus são revelados. E nós necessitamos disso. Nós necessitamos de congregarmos com os irmãos, nós necessitamos de estarmos em oração com os irmãos, nós necessitamos de estar em união com os irmãos, para que os dons de Deus sejam revelados em cada um de nós. A igreja é nossa, a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E Ele já designou dons para cada um de nós, para que o possamos glorificar como Ele é, como Rei e Nosso Senhor do nosso coração. Então a manifestação de dons não serve para nos envaidecermos, mas a manifestação de dons serve para que Deus seja exaltado em todo o momento. Seja em conjunto, seja de uma forma individual, mas os dons servem para que Deus seja louvado. A responsabilidade da intimidade com Deus é individual, mas a harmonia dos seus dons é coletiva na igreja. Em privado, temos intimidade com Deus, mas em conjunto, num só corpo, manifestamos os dons que Cristo deu a cada um de nós. E a prova de que Deus nos ama, através dessa mesma harmonia, é que Ele enviou o seu Filho único para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, para que através dessa harmonia nós sejamos abençoados com os dons que Ele deu a cada um de nós. Então, quando nos reunirmos aqui na igreja, não é apenas para convivermos uns com os outros, porque se fosse só para isso, nem precisaríamos de vir aqui. Quando nos reunimos na igreja, no domingo de manhã, é para que Deus seja exaltado e glorificado em todo o tempo, em ato de gratidão por aquilo que Ele nos fez. E o desespero de Jonas, voltando ao texto, era esse mesmo. Ele não sabia se poderia voltar a estar com os irmãos no seu santo templo. Era esse o desespero de Jonas, quando se apercebeu que de facto ia morrer, mas que o peixe o salvou naquele mesmo momento. Mais à frente, vemos então que Jonas reconhece o quão fundo ele se encontra naquele momento. E na primeira parte, no versículo 5, ele afirma inclusivamente que está cercado no abismo e está enrolado no seu próprio erro. Qual é que era o erro? O erro da desobediência para fugir da presença de Deus, quando ele não obedeceu à sua ordem e foi para Tarsis. E na primeira parte do versículo 6, ele reconhece que tinha chegado ao fundo, ao alicerce, à base dos montes, como que ia dizer, mais baixo do que isto, é impossível. Era como se dissesse, eu estava tão perto de ti, quando tu me chamaste. Estava no topo da montanha, estava no lugar mais próximo do céu. E neste momento desci tão baixo, que estou preso e acorrentado aos meus pecados, a ponto de não me conseguir libertar sozinho deles. E Jonas aqui apresenta um ato de reconhecimento, de contrição, de culpa por tudo aquilo que ele tinha feito.
A morte naquele momento era uma certeza. Jonas tinha desobedecido a Deus e é lançado ao mar para morrer pelo seu erro. Jonas reconhece então que pela sua vontade decidiu, fugiu, pecou e caiu no abismo. E aqui está o lugar-chave do relacionamento com Deus. Não é porque desobedecemos, fugimos e pecamos, mas é o reconhecimento de onde estávamos naquele momento em que Deus nos salvou, naquele momento em que Deus nos resgatou. É o reconhecimento do momento onde nós estávamos quando Deus nos converteu no seu coração. A palavra de Deus diz-nos que todos nascemos em pecados e todos pecamos em atos e pensamentos. E o pecado afasta-nos de Deus. E quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais pecamos. E quanto mais pecarmos, menos sensibilidade começamos a ter para as coisas que Deus quer para cada um de nós. E se não existir um reconhecimento de que estamos a pecar, nós não podemos alterar o nosso percurso. O que poderá impedir que um erro se propague é quando reconhecemos que estamos enganados. E foi isso mesmo que aconteceu aqui no versículo 6. Na primeira parte diz-nos que afundei até aos fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas. E este versículo apresenta-nos então a viragem no percurso de Jonas. E este versículo apresenta-nos a grande verdade sobre o Evangelho de Deus. E a verdade é que Deus salvou quando nós não queríamos ser salvos. Que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados quando éramos culpados por todos eles. E isso aconteceu quando nós não tínhamos desejo nenhum de sermos salvos por Jesus Cristo. Tal e qual como Jonas, no momento da desobediência, nós só queremos estar longe de Deus. Porque pensamos que temos capacidade de uma forma isolada, podermos decidir o nosso caminho e não precisamos dele para nos ajudar. Porque afinal, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu decido, sou eu que o escolho. E quem é Deus para perturbar o meu livre-arbítrio? Quem é Deus para ir contra aquilo que eu quero fazer relativamente àquilo que tu pretendes para mim? O pecado que temos dentro de nós deixa-nos arrogantes e presunçosos, a ponto de não querermos ser ajudados, porque afinal temos poder sobre a nossa vida, dizemos nós. Mas assim também era o pensamento de Jonas até este momento. Até precisamente a este momento era este o pensamento de Jonas. Mas logo que concluiu que a sua desobediência estava a ter consequências negativas, porque a sua vontade era uma vontade pecadora. E só aqui é que ele reconheceu o que é que realmente se tinha passado. E a segunda parte do versículo diz que: mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Este mas, a iniciar esta segunda parte, é essencial para esta mudança no sentimento no coração de Jonas, porque nos mostra o momento em que Jonas realmente voltou a viver. Não viver fisicamente, porque ele estava vivo, mas viver espiritualmente. E foi a partir deste momento que Jonas encontrou o caminho de Deus, que Jonas reconheceu o seu erro, que Jonas voltou atrás no seu pensamento e de facto reconheceu que foi neste momento que ele voltou a viver. Foi a partir deste momento que Deus lhe deu vida. E o mais importante, não só reconhecia que tinha pecado, mas que foi o próprio Deus que o salvou quando ele não queria ser salvo. Quando ele ia para o abismo por culpa própria. Não foi ele que se conseguiu salvar a si próprio, mas foi Deus que o foi buscar ao lugar mais profundo. E naquele momento, ele estava no ventre do peixe, ele estava dependente da vontade do peixe. Ele não comandava o seu destino, devido ao pecado que o tinha rodeado. Mas mesmo no momento exato em que Jonas pensava que já não tinha qualquer saída, quando estava no abismo dos mares,
e totalmente submerso e longe da vontade de Deus, foi nesse preciso momento que Deus decide salvá-lo. Por vezes, temos de ir ao fundo para reconhecermos a soberania e o amor de Deus na nossa vida. Jonas, naquele momento, sentia-se inundado pelo pecado e Deus foi resgatá-lo. E é aqui que Jonas reconhece o seu pecado e se arrepende. Mas, acima de tudo, ele sabe que se não fosse Deus e se fosse apenas pela sua vontade, pelo seu arbítrio, ele jamais teria a vontade de ser salvo. Ele jamais teria sido salvo. E a sua vontade tinha-o levado para o lugar onde ele estava naquele momento, para o ventre do peixe. Mas a providência de Deus salvou-o do seu fim. A providência de Deus salvou-o da sua morte. E no versículo 7 diz que ele se lembrou de Deus. Um crente temente a Deus, mesmo nos momentos em que está afastado de Deus, Deus continua a chamá-lo. E um crente temente a Deus sabe que é Deus que comanda a sua vida em todos os momentos. Mesmo nos momentos em que desobedecemos, mesmo nos momentos em que sabemos aquilo que Deus quer para cada um de nós e decidimos, por vontade própria, afastar-nos da sua vontade para nós. E Jonas, naquele momento, arrependeu-se do que é que tinha feito. E o que é que ele tinha feito? Como está indicado no versículo 8, diz que os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. E Jonas afastou-se e fugiu de Deus. Porquê? Porque era idólatra. Jonas era idólatra. E idólatra em quê? Idólatra da sua nação. E isso não era apenas com ele. Havia muitos judeus naquele momento em que colocavam a nação à frente da misericórdia de Deus. E o início do afastamento de Jonas aconteceu quando Deus o ordenou para que ele fosse para Nínive. O povo de Nínive, como vimos no capítulo passado, era um povo mau e era um povo tirano. E Jonas não queria ir para lá porquê? Porque ele estava mentalizado que esse povo não merecia a salvação, que esse povo não era digno dessa mesma salvação. E isso era uma atitude que muitos nacionalistas que não compreendiam a misericórdia de Deus se acreditavam, que a salvação era apenas para o povo escolhido e a salvação naquele momento era apenas para os judeus. E inclusivamente vemos muita dessa mesma mentalidade ainda a surgir mesmo após a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Por exemplo, em Atos 13, diz-nos que muitos judeus ficaram com inveja dos gentios quando estes começaram a aceitar a palavra de Paulo e Barnabé. E outra situação, neste caso em Atos 22, diz que os judeus reagiram com fúria e exigiram a morte de Paulo, quando Paulo disse que Deus os tinha enviado também para proclamar a mensagem aos gentios. Hoje sabemos que Israel a que Deus se referia naquele momento era um Israel espiritual, não era um Israel físico. E o povo eleito não é apenas o povo de Israel, mas o povo eleito é todo aquele que aceitar Jesus Cristo no seu coração e quando reconhecer que sem Ele toda esta salvação que nos foi dada de forma gratuita não seria possível. Mas Jonas naquele momento arrependeu-se de tudo isto e diz no versículo 8 que aqueles que se apegam a ídolos inúteis afastam a misericórdia de Deus. Quando ele diz isso, ele também falava de si mesmo, porque a sua idolatria tinha colocado os seus interesses à frente de quem salva. E quem salva é apenas um. Quem salva é Deus. E os interesses, a sua vontade tinha sido colocada à frente dos interesses de nosso Deus. Só existe conversão quando nós reconhecemos o pecado. Enquanto não reconhecemos o nosso pecado, não sentirmos necessidade de perdão.
E enquanto não sentimos necessidade de perdão, não sentimos necessidade de salvação. E quando não reconhecemos a salvação, a misericórdia de Deus não vem sobre as nossas vidas. Porque essa salvação que foi oferecida a mim, também é oferecida a todos vocês, de uma forma gratuita, sem termos de a pedir, porque Deus já o fez mesmo antes da fundação do mundo. Então vemos que mais à frente, após o reconhecimento da sua salvação no versículo 9, Jonas consagra esse momento a Deus e diz que oferecerá sacrifício através da ação de graças e pagará o seu voto. O que é que Jonas queria dizer com isto? Ele quis dizer que se dependesse dele, jamais aceitaria a ordem de Deus, porque isso era contra a sua vontade natural. E se é contra a sua vontade natural, se eventualmente ele tiver que o fazer, vai ser um sacrifício contra si mesmo. Mas nós vemos, e vamos ver mais à frente, que de facto este sacrifício não era um sacrifício de uma forma tortuosa para Jonas. Este sacrifício era um sacrifício por prazer. Porque ele, acima de tudo, a ordem de Deus já tinha sido colocada no seu coração. Então, quando olhamos para esta cruz, vemos que tudo aquilo que nós não queríamos fazer já nos foi colocado através da vontade de Deus no nosso coração. E esse sacrifício torna-se a ingratidão da nossa mesma parte. Esse sacrifício deixa de o ser, porque é uma forma de nós agradecermos a Deus tudo aquilo que Ele já fez por nós. E a sua vontade, naquele momento, dizia que os habitantes de Nínive não eram dignos de ouvir a palavra de Deus. Mas agora, que já compreendia que estava errado, isso iria não só, tal e qual como ele diz, dedicar-se a essa mesma missão de coração, bem como seria uma promessa de que de facto a iria cumprir e iria pagar o seu voto por isso. E há aqui uma situação que nós temos que aprender e prestar atenção neste mesmo momento. Existem religiões que falam de sacrifício como uma forma de retribuição para com Deus. Isto é, fazem o sacrifício e depois dizem elas: se tu me des isto, eu far-te-ei aquilo. Mas isso é errado, porque isso é uma forma de fazer uma troca com Deus. É como se dissessem que eu só o farei se tu se te submeteres à minha vontade. Então isso é uma forma errada de nós olharmos para o Evangelho. Quando esse entendimento errado existe, as pessoas passam a fazer o papel de Deus, porque é Deus a submeter-se à vontade do seu próprio súbdito. E isso está errado, porque isso é contra o Evangelho. Mas a graça de Deus é precisamente ao contrário, porque ninguém merece ser recompensado. E se fôssemos recompensados por aquilo que nós fazemos, sem exceção, todos estaríamos perdidos e estaríamos no inferno. Ele deu-nos tudo aquilo, deu-nos a salvação, mesmo antes de o merecermos, mesmo antes de querermos sermos salvos. E isto acontece não para obtermos um favor de Deus, mas sim porque reconhecemos o favor de Deus na nossa vida. E é este sacrifício que Jonas diz e promete que o iria fazer. Ele reconhece essa mesma salvação e ele vai fazer essa mesma salvação numa promessa com um ato de gratidão. Então aquilo que ele chama de sacrifício, acima de tudo, é um voto de ação de graças, como ele próprio diz. Era uma consagração a Deus como forma de agradecimento. E a prova de que ele dizia que o seu sentimento era real e que o reconhecia e agradecia a sua salvação é-nos apresentada no que é que ele diz de seguida. A salvação pertence ao Senhor. O que ele quis dizer é que a salvação não é dele, a salvação não é de um povo, a salvação é de Deus. A salvação não tem fronteiras, a salvação é para todos aqueles que Deus quer salvar. A salvação pertence ao Senhor. E ele estava a dizer, o que ele estava a dizer era que a salvação pertence a Deus. E não sou eu
Jonas, que vou dizer quem deve e quem não deve ser salvo. E nesta frase nós também podemos incluir o nosso nome. Nós também podemos dizer que a salvação é de Deus e não sou eu que vou dizer quem deve ou não deve ser salvo. Porque muitas vezes nós fazemos isso mesmo com outras pessoas. Nós fazemos acessão no nosso inconsciente relativamente muitas vezes a quem pensamos que a salvação deve chegar. Quando nós muitas vezes dizemos, ele não vai ouvir aquilo que eu lhe vou dizer. Ele não está para aí virado. Ele está a ser mal educado comigo. Mas foi precisamente aí que Deus nos veio salvar. Foi precisamente aí quando nós não queríamos. Foi precisamente aí quando outras pessoas poderiam pensar isso de nós. Foi precisamente aí quando outras pessoas também vieram nos falar sobre a salvação de Deus. E é aqui que Jonas reconhece de facto que a salvação pertence ao Senhor. A salvação é do Senhor e se ele quiser, salva os ninivitas, salva os portugueses, salva os brasileiros, salva os angolanos, salva todos aqueles que ele quiser salvar. E nós aqui, tal e qual como Jonas, apenas nos compete obedecer à sua ordem. E qual é que tinha sido a ordem que Deus tinha dado a Jonas? Logo no capítulo 1, vai até Nínive e prega a minha palavra. Como diz em Romanos 10, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para todos o que o invoca. E mais à frente, nesse mesmo capítulo, diz-nos também em Romanos que quão belos são os pés dos que anunciam as suas boas novas. Então Deus não faz distinção. Quem somos nós para fazer essa mesma distinção? Deus diz-nos, através de Paulo, que quão belos são os pés de quem anuncia essa ordem. Não é para ficarmos envaidecidos, mas os pés não são nossos, os pés são de Jesus. E se nós vamos anunciar as boas novas ao próximo, essas boas novas têm que ser apresentadas com elegância, têm que ser apresentadas com decência e também terem que ser apresentada com perfeição, que não é nossa. Essa perfeição são dos pés de Jesus, que nos encaminha para que nós possamos ir ter com aqueles que precisam de ouvir a mesma palavra de que nós precisamos de ouvir também todos os dias. Nesta mensagem, quem iria anunciar boas novas era Jonas. Mas isso é uma obrigação de cada um de nós. Isso é uma obrigação para que todas as pessoas que nos rodeiam possam ouvir essa mesma vontade. A obra de Deus é infinita na sua eficácia. E Ele já salvou todos quanto os quis, mesmo antes da fundação do mundo, tal e qual como está escrito em Efésios. E por isso, não nos compete a nós de fazermos distinção daquele que merece ou não merece ouvir a palavra de acordo com aquilo que nós achamos que é o merecimento, porque esse mesmo merecimento só nos levava para o abismo, tal e qual como ia Jonas. Porque a mesma palavra que diz que Deus salvará os seus eleitos é a mesma que diz que devemos pregar o seu amor a todos de forma indiscriminada e que no último dia Jesus será conhecido por todos. Quem quer seja salvo, quem não seja salvo. E para finalizar a exposição do texto, depois de Jonas ter ficado angustiado com a sua morte e separação de Deus, depois de ter reconhecido que errou e de se ter arrependido do seu pecado, depois de ter consagrado um voto a Deus, de lhe obedecer e fazer a sua vontade, só mesmo depois disto tudo é que Jonas ficou livre. O último versículo diz-nos que o peixe vomitou Jonas. Jonas esteve dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites, tal e qual como nos diz o último versículo do capítulo 1. E isso aconteceu da mesma forma que quando Jonas foi engolido, ou seja, pela soberania de Deus, ele esteve lá dentro 3 dias e 3 noites
porque Deus é soberano sobre todos e Deus assim o decretou. Desde a sua salvação, quando o peixe o engoliu, até à sua expulsão do ventre, tudo foi em função da sua soberania. E não foi porque o peixe ficou indisposto e o expulsou dentro de si. Esse foi o tempo que Deus quis estar em comunhão com Jonas. Esse foi o tempo que Deus quis que Jonas reconhecesse o seu pecado e dissesse: vem ter comigo, ora comigo, ouve a minha palavra e obedece àquilo que eu te estou a dizer, porque aquilo que eu estou a dizer é bom para ti. Porque eu sou um Deus bom e sou um Deus Pai que te ama. E se eu te digo para tu ires, mesmo que não compreendas agora, isso é o meu amor derramado sobre a tua vida. E tal como Jonas, a nossa situação também, antes de sermos convertidos, era uma situação miserável. E quando verdadeiramente reconhecemos que a salvação que temos nos foi dada por Deus e olhamos para a nossa vida anterior, é que nos apercebemos que em todo o tempo Deus esteve conosco. Muitos até poderão dizer que Jonas já era convertido e esta mensagem não se aplica a ele. Porque Jonas já conhecia Deus e inclusivamente, tal e qual como analisámos na mensagem anterior, isto também está referido em 2 Reis 14:25. Mas uma coisa é sabermos quem Deus é por ouvirmos falar. Outra coisa é conhecermos quem é Deus por via da intimidade. E Jonas verdadeiramente reconheceu e conheceu naquele momento o Deus do seu coração. Porque ele não apenas o conhecia por nome, ele naquele momento passou a conhecê-lo no coração, por toda a vontade e por toda a misericórdia que Deus tinha feito para a sua vida. Todos os homens são criaturas de Deus, mas os filhos são os seus eleitos e são aqueles que aceitam Jesus Cristo no seu coração e que o reconhecem que foi Ele que nos salvou dos pecados ao morrer na cruz e nos deu a vida eterna ao ressuscitar ao terceiro dia. Jesus disse que para sermos salvos necessitamos de nascer de novo. Isso foi o que ele disse em João 3. E isso foi o que aconteceu com Jonas. E Jonas nasceu de novo neste capítulo. Ele já conhecia Deus e tal como muitos fariseus pensava que o fato de ter nascido em Israel por si só já era um passaporte para a salvação. Mas isso não é verdade. E para que isso aconteça, temos todos nós, sem exceção, de nascer de novo. Tenhamos nascido em Israel ou tenhamos nascido, como muitas pessoas dizem, num berço evangélico. Se não reconhecermos a soberania de Deus na nossa vida, não seremos salvos. Isso é o que diz a nossa palavra. Isso é o que diz a palavra de Deus. E com isto, chegamos ao fim da exposição do texto. E este texto, conforme fomos vendo, apresenta-nos várias lições, mas existem duas que eu pretendo destacar. A primeira lição diz-nos que a intimidade com Deus desperta-nos para obedecer-nos à sua vontade. Tal e qual como falámos, Jonas no início do capítulo pensava que ia morrer depois de ter sido atirado ao mar pelos marinheiros. Então angustiou-se e por isso clamou a Deus. Ele não estava angustiado apenas por ir morrer fisicamente, mas tal e qual como vimos, ele estava angustiado porque essa morte o iria privar de estar novamente no santo templo de Deus. Mas quando foi engolido pelo peixe, ele apercebeu-se que isso foi uma forma de Deus o salvar. Em momento algum, vemos que Deus, antes disso, em momento algum vemos que Jonas sabia que era aquilo que lhe iria acontecer. Jonas apenas se apercebeu que afinal não estava morto, mas estava salvo quando se arrependeu dos seus pecados. Não estava a morrer desesperado na tempestade, mas estava seguro dentro do ventre do peixe, num lugar seguro, que lhe abriu portas, tal e qual como nenhumas portas antes lhe tinham sido abertas.
E acima de tudo, ele teve tempo para orar. Ele teve 3 dias e 3 noites junto de Deus. E ele teve tempo para orar naquele momento. O Jonas, que antes não queria orar, agora clamou a Deus. Quando escolheu fugir para Tarsis, não orou. Quando entrou no navio, não orou. Quando o capitão lhe pediu para que ele orasse, ele não orou. Mas agora que ia morrer e depois de estar tudo perdido, de acordo com a consciência dele, ele orou a Deus. E orou como nunca o tinha feito antes, através desta oração que nós vemos aqui no capítulo 2. E quando orou, criou intimidade com Deus de tal forma que conseguiu identificar qual era a vontade de Deus e a vontade de Deus que o tinha chamado no primeiro capítulo que ele nos apresentou. Por vezes Deus cerca-nos de tal forma para fazermos aquilo que Ele mesmo pretende. O que é que Ele pretende? É que nós sejamos íntimos com Ele. O que Ele pretende é que nós estejamos em comunhão com Ele. O que Ele pretende é que nós falemos com Ele. Nós na Escola Bíblica Dominical hoje dissemos que Jesus é aquele sobre o qual nós devemos lançar as nossas ansiedades. É aquele sobre o qual nós devemos lançar todas as nossas preocupações. E é isso que Deus quer para cada um de nós. E era isso que Deus queria com Jonas naquele momento. O Jonas arrogante, o Jonas nacionalista, o Jonas que dizia que aquele povo não merece a salvação porque não é israelita e é um povo tirano e é um povo mau. Mas acima de tudo, ele reconheceu que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor e que a nossa rotina de intimidade com Deus não seja uma rotina por obrigação, mas que façamos dessa mesma rotina uma vontade por prazer. Ele quer que falemos com Ele através da oração e através da leitura diária da Bíblia. E a segunda lição que este texto nos apresenta foi aquilo mesmo que nós falamos agora, que a salvação pertence ao Senhor. Jonas não queria obedecer a Deus porque não pretendia que os ninivitas fossem salvos, porque ele não queria que o seu Deus fosse também o Deus dos ninivitas. Ele queria que o seu Deus fosse exclusivo para ele, porque ele sabia que o povo era um povo idólatra, era um povo pagão, e Jonas achava que eles não eram dignos dessa salvação que também era dele, por nascimento, pelo fato de ser israelita. A arrogância dizia que ele pertencia à elite. Dizia que ele pertencia ao povo salvo. E que ele era o povo eleito, e sendo assim, porque é que ele iria pregar a um povo que não queria saber do Deus que era exclusivamente dele? Mas ele apercebeu-se que ele próprio, afinal, não era diferente dos ninivitas. Ele próprio era também idólatra e também, de certa forma, estava a fugir da presença de Deus. Afinal, os ninivitas, naquele momento, eram tão dignos da misericórdia de Deus como ele, porque Deus foi salvá-lo quando ele não merecia. Deus foi salvá-lo quando ele queria fugir da presença de Deus. Deus foi salvá-lo quando ele dizia que tudo aquilo que tu me queres dar apenas é para o meu mal. E não é porque o mal que ele pensava que Deus queria fazer com ele era ir pregar a um povo tirano. Sabia-se lá o que é que poderia acontecer com ele. Mas acima de tudo, era um povo que ele dizia que não deveria ter o Deus que também era dele. Porque afinal era um Deus que lhe era exclusivo apenas ele próprio. Então é que ele reconheceu que a diferença que existia entre ele e os ninivitas naquele momento era nenhuma. Quando ele queria impedir Deus de salvar os ninivitas, ele estava a tornar-se pior do que aquele povo que ele tanto odiava. No entanto, Deus teve misericórdia com ele quando ele ia morrer. E quando Jonas se apercebeu disso, mostrou gratidão. E isto também é a segunda lição, que nos diz que sabemos que Deus, de facto, já elegeu quem será salvo. Mas não somos nós que devemos privar de fazer chegar essas mesmas boas novas a todas as pessoas com quem nos cruzemos. Não somos nós que decidimos quem é salvo e quem não é salvo. A nós compete-nos apenas fazer chegar essa mesma mensagem a Deus.
E se olharmos para dentro de nós, o que é que temos melhor para com aquele próximo que nós muitas vezes negamos fazer a vontade de Deus? Tal e qual como Ele, também somos pecadores, e se não fosse pela misericórdia de Deus, todos iríamos morrer no inferno. E quando não queremos falar do amor de Deus a outra pessoa, porque dizemos que essa pessoa não merece que o façamos, agimos como o antigo Jonas, antes de ter nascido de novo. Mas a salvação é de Deus. E quando reconhecemos isso, passamos a obedecer à sua vontade. O amor de Deus é infinito e não devemos ter receio que o amor que demos ao nosso próximo seja um amor que se esgote, porque o amor não é nosso, o amor é Deus. Então o amor que é de Deus não se esgota. E não tenhamos medo de falar e propagar as boas novas perante o nosso próximo. Que a mesma salvação que fez mudar o coração de Jonas seja a mesma salvação que de facto muda o nosso. E tal e qual como Jonas, verdadeiramente só nos sentiremos salvos. E quando assim o acontecer, iremos apresentar o mesmo Jesus que nos salvou a todos aqueles com quem nos cruzemos. A salvação não é nossa, a salvação é do Senhor. E isto leva-nos até ao fim desta mensagem. E para terminar, vamos orar a Deus para que de facto continue a iluminar os nossos corações e façamos todos os dias, tal e qual como fez com Jonas, uma oração de gratidão para com aquilo que Deus fez para nós, fez para mim e fez para cada um de nós que está aqui presente. E que todos os dias, todo o nosso agir e todo o nosso pensar seja uma oração de gratidão para com o Deus que nos ama.